Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos. É uma honra estar de volta à nossa casa-mãe, né? A federação que congrega todas as casas espíritas de Pernambuco. E, mais ainda, trago um abraço do Lar Sem Fronteiras, a casa que eu trabalho, para que hoje a gente possa, né, conversar sobre esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós uma reflexão, como disse Edna, uma provocação, nesse mês que a gente sabe que o mês de dezembro, a ambiência planetária muda, né? As pessoas ficam mais fraternas, os corações ficam mais tendenciosos. E, além de tudo, além de comemorarmos o aniversário do nosso Mestre Maior, o Mestre Jesus, nós fazemos os planejamentos para o próximo ano. Então, a fala de hoje é exatamente para que a gente reflita e possa fazer planejamentos mais saudáveis para o próximo ano, né? Que a gente aproveite a ambiência desse mês, possa refletir sobre essa fala do Espírito da Verdade, e que possa fazer esse planejamento para que realmente possamos iniciar esse roteiro do aprendizado de amor, que é necessário para todos nós, que é a destinação reencarnatória de cada um de nós, e é preciso exercitar, se comprometer definitivamente com esse exercício. Alberto Almeida, palestrante amigo lá do Pará, ele tem uma palestra antiga, eu não vou dizer quantos anos não, porque aí a gente vai se entregar, né? Não, mas é bem antiga, que ele coloca: amar só se aprende amando. É um exercício. É preciso se predispor, se disponibilizar a esse aprendizado. Então, rapidamente, só para a gente ler o item aqui que tem do Evangelho, que diz assim, ó: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo, é porque está pequenininho aqui. Espírito da Verdade, tá? Não vou ler, isso aí é para que vocês possam saber onde é que está lá no Evangelho essa passagem, que hoje eu vou falar do Espíritas, amai-vos, tá? Veja, ele dá duas instruções: amai-vos e instruí-vos. E aí, antes de passar, eu vou trazer aqui uma fala, antes da gente discutir essas ordenanças, tá? Que o Espírito da Verdade coloca lá, eu vou discutir aqui, eu trouxe uma fala de André Luiz, no capítulo 5 dos livros Os Mensageiros, tá? Onde o ministro do nosso lar, Telésforo, conversando com André Luiz, ele diz que uma equipe obreira do bem lá do nosso lar viria ao nosso planeta para nos auxiliar. E aí ele diz, avisando também que nós todos enfrentaríamos muitos adversários, que nós todos iríamos enfrentar muitas dificuldades. E esses adversários que nós enfrentamos são espíritos que em vidas passadas se tornaram nossos inimigos, porque em vidas passadas nós, em nome de Jesus, matávamos, tomávamos propriedades, mandávamos para a fogueira, cortávamos cabeças, tudo em nome, né, da religião. E essas pessoas se tornaram inimigos dos cristãos. E até hoje persegue os cristãos. E muitos de nós, muitos, estávamos nessa jornada. E aí o Telésforo vai avisando que uma equipe viria ajudar os cristãos nesse momento em que a Terra faz esse processo, né, de evolução. E que esses inimigos não queriam a vitória, vamos dizer, dos cristãos. E aí eles iriam se unir e perseguir os cristãos, certo? Não por acaso, porque se sentiram prejudicados pelos mesmos cristãos em tempos anteriores. E aí Telésforo vai lá e acrescenta que esses companheiros iriam nos combater, mas que todos seriam vencidos. Ele diz, ó, vai chegar uma equipe enorme, mas não se preocupe, todos serão vencidos. Mas aí ele acrescenta
Porque chegaria o momento que nós tomaríamos consciência que os ataques externos não seriam os mais perigosos, fazendo assim um alerta que muitas vezes o ataque mais perigoso iria acontecer entre nós, espíritas militantes do bem, que cedendo aos impulsos das nossas antigas vicissitudes, daqueles cristãos que perseguiam, que se vingavam, tá? Trabalharíamos de forma inconsciente a favor dos inimigos para enfraquecer o Consolador prometido. Ele diz lá, Teles, vocês acham que o maior problema está nos ataques externos? Não. O maior problema está entre os espíritas militantes, trabalhadores da causa do bem. Mas aí ele adverte, né? Todos esses espíritos serão combatidos. Então, temos que vencer para que a gente que nos colocamos na seara do bem, que entramos no exército do Senhor e que não praticamos em plenitude o exercício de amar e o exercício de nos autoconhecer, de nos reformar, de nos vencer e verdadeiramente sermos reconhecidos como trabalhadores do Senhor. Veja que na fala do Espírito da Verdade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz diretamente para os espíritas, tá? Espíritas, amai-vos, no imperativo. Espíritas, instruí-vos. E ele diz que não é, quando ele coloca no imperativo, ele não está dando uma sugestão, não, é uma ordenança. É uma ordem. Significa que não há como ser diferente para cada um de nós. É preciso a gente entender isso, que não há sugestão. É uma ordem. E ele dirigiu-se, o Espírito da Verdade dirigiu-se aos espíritos. Então, primeira ordenança, amai-vos. A gente precisa prestar muita atenção nisso. Todos nós temos que desenvolver em nós a amorosidade. Temos que nutrir em nós a amorosidade, nos nossos corações, para que essa amorosidade possa se expandir para a minha família, para os meus amigos, para o centro espírita, para o mundo que eu vivo. É preciso que eu entenda essa ordenança, que é preciso que eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não desenvolver em meu coração essa amorosidade, como é que eu vou distribuir a amorosidade? Só quando eu estou dentro da casa espírita, porque já viram, sabe qual é o momento que a gente distribui a amorosidade? 100% das vezes, nas salas de desobsessão. Já viu como a gente recebe os obsessores? Com muita amorosidade. Mas mal a gente fecha a porta, que sai ali e encontra com um desafeto ou com alguém no trânsito, a gente já não mantém a mesma amorosidade. A gente já não dá continuidade a esse processo que iniciamos no trabalho mediúnico, né? E a gente precisa prestar atenção na ordenança que foi dada diretamente pelo Espírito da Verdade aos espíritas, na necessidade imperiosa de amar, seja em que momento for. Mas aí ele acrescenta, né? Eu vou só pincelar rapidamente, que não é o tema de hoje. Depois da ordenança do amor, ele coloca a instrução. Espíritas, instruímos. Por quê? Porque, sabendo disso, as casas espíritas, sabendo da nossa dificuldade, apresentam palestras públicas, estudos. Hoje as palestras estão no YouTube, estão em qualquer lugar para você assistir, qualquer hora. Os estudos também, a literatura, tudo que você possa imaginar para que a gente possa se capacitar, porque no estudo, na instrução, a gente vai entendendo o sentido da vida, porque nascemos, porque morremos, as relações com o plano espiritual, sobre a reencarnação e os diversos temas necessários para que nós possamos desenvolver e colocar em prática, porque o amor é muito mais uma ação do que um sentimento.
O amor verdadeiro é muito mais uma prática do que, na verdade, um sentimento. É uma necessidade de conduta de todos nós, né? E os espíritos, conhecendo os nossos desafios, colocam a instrução como tão necessária quanto, porque a instrução nos capacita esse entendimento, porque temos a ordem de amar, porque nós precisamos amar, né? E aí, todas essas ordenanças são nos convocando para que a gente possa atuar e sermos cada dia mais útil ao trabalho do Senhor, para que a gente possa ser realmente reconhecido como trabalhadores do Senhor. E aí, a gente traz Jesus, modelo e guia, né? Está lá, dito pelos Espíritos. Jesus foi o homem mais perfeito que aqui pisou, o Espírito mais perfeito que aqui esteve. É o modelo a ser seguido, é o nosso guia a ser copiado, né? E aí eu pergunto, será que verdadeiramente Jesus tem sido o nosso modelo e o nosso guia para os nossos passos no dia a dia? Tá? Precisamos enxergar Jesus como realmente um modelo e não uma imagem a ser idolatrada, não uma palavra que se diz aleatoriamente, e entender o que significa ser modelo e seguir esse guia, certo? Replicando as suas atitudes, copiando no mundo a sua ação, né? Colocando dentro do meu coração o exemplo de Jesus, para que esse exemplo possa me transformar, possa atuar de forma que eu realmente passe a agir amorosamente através de atitudes, muito mais até do que palavras, né? A hora que nós vivenciamos no mundo hoje em transição é essa, é de a gente repensar e refazer as nossas atitudes equivocadas. Ainda temos tempo para isso, se a gente se predispor a partir de hoje. Que temos que repensar atitudes equivocadas, refazer e redirecionar as nossas velas, para que a nossa vela nos conduza realmente a essa expansão de amorosidade, que a gente possa seguir a ordem dada pelo Espírito da Verdade, que não, e aí a gente vai ver aqui na palestra que não só foi a partir daí que se falou. Em vários, e eu só peguei assim 10%, em que se fala a mesma coisa diversas vezes. É como se fosse um mantra repetido. Se você se predispor a ler todo o Evangelho, você vai ver que é um mantra de repetição. A necessidade e a ordenança dessa amorosidade. Tá? Está lá em Mateus, no capítulo 22, quando Jesus, diante dos fariseus, é questionado: Senhor, qual o maior mandamento, mais importante da lei? Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Jesus já tinha colocado lá no Evangelho, que resumiu todos os mandamentos em um. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha, Jesus era profundamente conhecedor da Torá e dos seus 5.000 itens. Ele resumiu tudinho nisso. Qual é o maior dos mandamentos? Amar. Amar também como ordenança. Também como uma necessidade. E ele disse: fazer isso, que é o que todos nós precisamos entender, né? Porque a gente tem uma tendênciazinha a procrastinar e deixar para amanhã, diante das dificuldades que nos ensinam e que nos reformam, a gente procrastina e deixa para amanhã. Não, mas eu vou deixar para a próxima encarnação. Já ouviram isso? Fulano, eu vou deixar para a próxima. Nessa, né? A gente está achando que a gente está fazendo uma negação. Se a gente reencarnou para aprender a amar e sair daqui melhor do que chegou, se a gente sair daqui com mais débito, a próxima encarnação vai ser como? Mais leve ou mais pesada? Estão com fome, minha gente? Ah, bom. Né? Então, para que eu vou aumentar o peso de que já não está sendo fácil? Por quê? Porque Deus nos castiga? Não, porque nós somos espíritos endividados que ainda não sabemos amar. E precisamos das experiências dolorosas para que a gente aprenda a amar. E muitas das vezes a gente não quer. A dor vem, a resposta está aqui, mas eu não quero, porque exige que eu me transforme. E eu só quero que o outro mude. Eu só quero que o outro seja diferente.
Eu não me proponho a essa transformação. Quando ele diz amai-vos, ele fala amar a si, ao próximo e a Deus. Amar a si em primeira instância, né? E aí toda a lei e os profetas e exigências dos profetas se baseiam nesses mandamentos. Novamente Jesus coloca mandamento. Mandamento é sugestão? É ordenança. É ordem necessária, né? Vamos lá. E aí, Jesus, quando fala de amar a si, ele está falando de alto amor, de autoestima, sabendo as nossas limitações conscientes e inconscientes. É preciso que a gente aprenda, em primeiro lugar, a nos acolher, porque, novamente, eu pontuo, a gente só pode dar o que tem por si. Eu só posso dar amor se eu iniciar o processo de amorosidade para comigo. Se eu começar, porque se eu der o que eu não tenho, vai criar um vazio interior que vai desenvolver em mim doenças emocionais profundas. E é só o que a gente ouve falar nos dias de hoje. As doenças psicossomáticas, depressão, pânico e por aí vai, né? Porque as pessoas se propõem a fazer o que não fazem nem por si mesmas. E acham que com isso vão ser Marte. E vão salvar o mundo. Não, a primeira, Haroldo Dutra diz, se você sair desse planeta salvando a si mesmo, já fez um negoção. Busque salvar o seu espírito através da transformação para amar. Ame-se, porque você se amando capacita-se para verdadeiramente amar o próximo. Quando você não faz isso, você exige retribuição e faz, ninguém me ama. Ninguém reconhece o que eu faço. Eu me esforço tanto, eu sou tão boa. E ninguém vê isso. O amor não exige retribuição. O amor é uma ação de mim para com o outro. Não precisa de retribuição. O verdadeiro amor por si, e a gente vai ver isso no final, porque ele se complementa por si só. Se houver retribuição, maravilhoso, potencializa. Se não houver, ele faz o serviço que tinha que fazer. Né? E aí, será que a gente realmente compreende essa fala que Jesus coloca, a necessidade de alto amor, para assim amar o próximo? O mandamento também é essa ordenação, e aí a gente traz de novo do Evangelho em João, no capítulo 13, onde João pontua, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, discípulos de Jesus são aqueles que se amam uns aos outros. Ele só, vocês serão reconhecidos pela capacidade que vocês terão de amar, tá? Será que temos amado como Jesus nos amava? Para sermos verdadeiramente cristãos? Reconhecidos como discípulos do Mestre Jesus? Nós temos amado como Jesus nos ama, com tolerância, com paciência, com benevolência. A gente tem tolerância com o que a gente ama, com as pessoas que a gente ama menos? Ou nosso amor é um amor exigente, que é aquele que eu dou, mas eu quero de volta em dobro. Que eu quero que o outro seja do jeito que eu digo que ele tem que ser. Senão, eu nego essa expansão de amorosidade. Porque quando Jesus dá ordem, ele está falando, é para amar. João está lá e pontou, olha, vocês serão reconhecidos por muito se amarem uns aos outros. E aí serão verdadeiros cristãos. E aí a gente se pergunta, é esse amor que a gente está tendo pelos nossos irmãos, os não irmãos, pelos nossos amigos? Amando como Jesus nos propõe esse amor? Então, a marca do cristão, do verdadeiro discípulo de Jesus, é a sua capacidade de amar. É a sua capacidade. E amor, continuo dizendo, é ação. Muito mais do que palavras. Porque dizer eu te amo é muito fácil. Né? A gente nem conhece as pessoas. Irmão, te amo. Difícil é ter a atitude de quem ama. É ter a atitude de tolerância, benevolência, paciência, perdão. Aí é mais difícil. Né? Atitudes de quem realmente ama. Às vezes, essa fé, essa crença cristã, a crença no Mestre Jesus, a gente expressa nas camisas, né? Jesus. A gente bota na tatuagem, né? Fé, Jesus. A gente expressa nos carros. Né? Muitas das vezes a gente expressa
essa fé e essa amorosidade, esse cristianismo, externamente. Mas será que Jesus está verdadeiramente tatuado em nossos corações? Que o exemplo do Cristo está cravejado dentro de nós, nos ensinando, nos transformando, que nisso eu falei, é preciso que a gente aprenda e se transforme. Será que verdadeiramente dentro de nós existe a vontade de amar e amar como Jesus nos ama, vendo o bem em cada um dos nossos corações? Porque é isso que Jesus foca em nós, é isso que os bons espíritos veem em nós. Quando ele, em nosso lar mesmo, tem um momento que André Luiz está numa reunião mediúnica, levado pelo ministro do nosso lar, e aí ele apresenta os trabalhadores da casa e diz assim: fulano é vaidoso, aquele ali é cicrano, dirigente da casa, orgulhoso. Aí sai dizendo, André Luiz foi puxando, decepcionando com aquele, vamos dizer, grupo ali reunido. E aí ele termina, depois de apresentação, e diz: mas apesar de tudo que eu falei para você, todos estão reunidos nessa casa com um propósito maior que amar sem nem olhar a quem. Destinadamente a fazer o bem. Isso que eu lhe pontuei é apenas um detalhe. Que eles irão ter oportunidades de vencer em si mesmo, pelos desafios da vida. Mas o foco é na potencialidade que eles têm a desenvolver. É assim que Jesus nos ama. Olhando o melhor que tem em cada um de nós, a potencial de amor que nós somos e a capacidade que a gente tem de se melhorar. É esse olhar que se tem para cada um de nós. É esse olhar que nós estamos aprendendo a exercitar. Está lá também no Evangelho: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. O Espírito da Verdade falou diretamente a nós espíritas, falando para mim, para você, para todo mundo. Todos que estão tendo a oportunidade de conhecer essa doutrina consoladora, esclarecedora e, ao mesmo tempo, muito desafiadora. É preciso que a gente entenda que o Espiritismo é uma doutrina de vida, que nós temos que aplicar na nossa existência 24 horas por dia. E não fazer uma opção parcial, de ser espírita só dentro da casa espírita, só no momento que eu estou trabalhando, só com as pessoas que frequentam a casa espírita. E quando eu saio para a minha vida, materialmente falando, eu seja uma pessoa descompromissada com aquilo que eu defendo e aquilo que eu acredito. Que é, em primeiro lugar, a ordenança: amai-vos. É preciso ser espírita 24 horas. O espírito não sou eu que entro para a doutrina. É o espiritismo que entra em mim e se transforma em atitude diária na minha existência. No meu trabalho, com os desafetos, no trânsito, na vida, eu possa ser verdadeiramente espírita. E reconhecida cristã, pelo esforço de se melhorar e de amar uns aos outros, para ser reconhecida por Jesus como seu discípulo. Né? E aí a gente diz lá: será que estamos sendo realmente fraternos uns com os outros, conosco, com a família? Fraternal já diz, fraternidade vem de fraternal, que ocorre entre pessoas unidas como irmãos. Né? A gente diz muito, né? Um abraço fraterno, meu irmão fraterno. E aí a gente lembra, fraternidade. São pessoas que se reúnem como irmãos. Agimos verdadeiramente como irmãos. Aí eu digo bons irmãos, né? Porque tem irmão que se engalfinha o tempo todo. Irmãos, fraternos, unidos, como feixe de varas, para que possa o bem se espalhar por nosso planeta. Será que nós somos verdadeiramente irmãos? Ou eu só sou irmão daquele que pensa como eu? Porque ser irmão, fraterno, é principalmente com quem me desafia e que não pensa como eu. É esse que eu preciso olhar com mais fraternidade. Porque aquele está me ensinando a ser paciente, tolerante e benevolente. É ele. Ou será que eu estou sendo egoísta, fazendo só o que eu quero? E reclamando que o outro não faz a parte dele, né? Muitos de nós agimos assim. Não como irmãos, mas como inimigos uns dos outros, simplesmente porque temos posicionamentos diferentes em qualquer área. Tá? E aí eu trago aqui também o trecho de Romanos, em que ele diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Veja,
Novamente, eu peguei alguns trechinhos só do Evangelho, que vai reiterando a mesma coisa. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. O Espírito da Verdade sabia da nossa dificuldade e do enfrentamento que a gente teria que estar lá no livro Nosso Lar, né? Que as equipes viriam para esse... desculpe, Nosso Lar não, Mensageiros. Que essas equipes viriam, né, para influenciar negativamente os espíritos. O Espírito da Verdade sabia. E as dificuldades que nós enfrentaríamos para que a gente verdadeiramente nos tornássemos irmãos fraternos. Por isso que o Espírito da Verdade, muito antes, já pontuou: espíritas, amai-vos, porque ele sabia que os nossos inimigos não iam nos dar trégua. E que o nosso maior inimigo está entre nós, através da nossa dificuldade de nos amar e de nos transformar. A gente já entendeu, irmãos, que a regeneração do mundo, que o planeta de regeneração, não será pela opressão, pela força, pela guerra, pela espada. A força já está entendida, faliu. Diríamos que o emprego da força são os últimos estertores do mal no nosso planeta, que ainda tentam vencer através da força bruta. Mas a gente já entendeu que a força é um movimento de falência do ser humano que se recusa a evoluir. O que vai regenerar os nossos corações e o nosso planeta é o amor. É preciso agir com amor. Primeiro terreno a ser regenerado é o nosso coração. Primeiro local de regeneração é o coração de cada um de nós. E isso sim transformará o nosso planeta. E aí eu trago Martin Luther King, que ele diz: o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. A única. Todo o resto é ilusão, é falácia. E aí eu trago lá a carta de Paulo aos Colonicenses, e que ele diz: olha, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que têm uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhe perdoou. Está lá. Paulo falando. Veja, naquela época de Paulo a gente já tinha gente para suportar. E ele dizia: suportem-se. É o primeiro exercício, tá? Para aprender a amar. É a gente tolerar, suportar. Naquela época já era difícil. Paulo pontuava: suportem-se uns aos outros e perdoem-se. Aí ele falava aqui do perdão. Não existe como verdadeiramente amar sem exercitar o perdão. Sem verdadeiramente exercitar o ato de perdoar. Em qualquer nível. O último ato do Cristo foi nos perdoar. Foi pedir perdão por nós. Porque ele entendia na nossa ignorância que não sabíamos o que estavam fazendo quando colocamos ele na cruz. E ele, no alto da sua amorosidade, pediu perdão por nós. Né? Está lá em Efésios. Pelo contrário, Efésios capítulo 4, item 32. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem-se uns aos outros, assim como Deus, por meio do Cristo, perdoou vocês. Sem a prática efetiva do perdão, nenhum relacionamento a qualquer nível poderá ir adiante e ser produtivo. A gente fala qualquer relacionamento entre amigos, marido e mulher, mãe e filho, trabalhadores de centro espírita, casas irmãs, religiões diferentes, partidos políticos diferentes. Sem a prática efetiva do perdão, ninguém irá efetivamente amar ninguém. A gente continua enxugando gelo e tentando aprender o que já nos foi pontuado há mais de 2000 anos pelo próprio Jesus e exemplificado. E aí veio o Espiritismo, através do Espírito da Verdade, se direcionando àqueles que estão de posse do Consolador prometido, dando a ordem: amai-vos, como quem diz, agora é agora e agora. O tempo é hoje. A ordem é para vocês, todos nós que abraçamos a causa espírita. É preciso exercitar esse perdão, transformar esse perdão em ação. Ação de caridade, caridade moral. Temos sido caridosos entre nós? Temos exercitado a caridade moral uns com os outros, que é só olhar o bem em cada um deles?
Estamos olhando para cada um com os olhos do coração, assim como a gente quer ser olhado, né? Porque a gente não quer que ninguém veja as nossas dificuldades. Mas quando a gente olha para o outro, a gente olha para as dificuldades e se magoa. Sabe o que é mágoa, gente? Água, melindre, orgulho ferido, provavelmente porque escutou o que não queria escutar. E provavelmente porque escutou o que precisava escutar, porque está muito orgulhoso. E precisava ter seu orgulho catucado, para transformar-se, porque o Cristo, através dessa amorosidade, nos ensina a vencer em nós o orgulho. E a gente se permite nutrir as maiores dificuldades evolutivas que nós temos, que é o orgulho e o egoísmo. É muito mais fácil abandonar, separar, segregar, do que se esforçar para amar. É muito mais fácil, vou sair dessa casa espírita. Não está do jeito que eu acho, porque, olhe, o que tem dentro da casa espírita é palpiteiro. É gente que não se aprofunda no conhecimento e dá palpite segundo a sua cabeça. E a gente precisa, por isso que Kardec pontua lá. O Espírito da Verdade pontuou. Amai-vos, mas instruí-vos, para você saber o que é verdadeiramente amar. A gente precisa encarar essa realidade. Precisamos nos aprofundar na proposta cristã. A facilidade hoje é muito grande. De aprendizado é só querer. É só verdadeiramente se disponibilizar para. Abandonar e separar só vai procrastinar uma dificuldade evolutiva nossa e muitas das vezes dificultar para o nosso espírito individualmente. Porque a obra é de Deus. Vai acontecer. Quer queira eu ou não. E aí eu trago bem pincelado, se a ideia é catucar, eu trago algumas para que vocês possam se aprofundar e ir atrás. Tem esse livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, que é Thriller de Libertação, em que há um capítulo chamado Gênio das Trevas, certo? Em que Manuel Filomeno assistiu uma reunião que aconteceu numa colônia umbralina, em que estavam se escolhendo um representante das trevas para atacar os cristãos. Tá? Por isso que ele estava à escolha do gênio das trevas. E aí é escolhido o representante, esse representante reúne os maiores especialistas em psiquismo humano, que estava lá nas trevas, para desenvolver um plano de atuação para atacar. Se lembra que a gente começa a falar aqui hoje sobre os ataques que os espíritas iam sofrer? Dos inimigos dos cristãos? Bem, eles se reuniram e bolaram um plano para vir diretamente aos espíritas. Tá? Isso é só um capítulozinho desse livro. Tá? E aí essa equipe escolhe 4 verdades, veja como eles colocam, 4 verdades que influenciam a queda dos trabalhadores do bem. 4. Que ia influenciar diretamente e atingir diretamente os trabalhadores do bem, que é como a gente falou lá. Sexo, narcisismo, poder e dinheiro. Aí ele diz, o homem, ele fala rapidamente do homem, que é um animal sexual, e que se estimulasse isso, iria levar ao abuso e muitas das vezes às aberrações. E isso tiraria as pessoas das fileiras do bem. Né? E aí, Manuel pontua, os espíritas atentos devem se preocupar com essas questões e, acima de tudo, tratá-las com naturalidade, pois, sendo o sexo um mecanismo de evolução, seu abuso poderá contribuir para a decadência moral do trabalhador do bem. E aí ele coloca o narcisismo, que aguça em nós o orgulho e o egoísmo, né? O narcisista acha que é o dono da verdade, ele acha que só ele sabe fazer as coisas, tudo gira em torno dele, e isso vai disseminando entre os trabalhadores do bem a discórdia e a desunião. O poder, né, tem uma música que diz toda forma de poder é uma forma de morrer por nada, porque você sabe que o poder no nosso planeta é transitório. Quando a gente chega no plano espiritual, não vale nada. Nós vamos ser cobrados pelo que fizemos com as oportunidades de amar que nós tivemos. Por tudo que fizemos de bom, por tudo que deixamos de fazer e tudo que fizemos equivocadamente.
não a posição social que ocupava. Se eu estava na presidência da Casa Espírita ou se eu estava na portaria. Se eu era religioso ou não. Não é isso que vai ser cobrado. Então, o poder, a busca pelo poder é uma forma de morrer por nada, porque não vai nos valer em nada. Mas é uma chaga dos cristãos e dos trabalhadores do bem. A busca pelo poder, a disputa pelo poder. E o dinheiro que compra e escraviza almas e que coloca-se na nossa frente como uma necessidade absoluta e primordial. Né? E aí eles, no capítulo, o Espírito das Trevas, ele diz: quem poderá resistir a essas 4 ilegítimas verdades? Certamente aquele que vencer uma ou mais de uma tombará em uma das outras. Ele tinha certeza que iria nos destruir através. E aí, depois, o Thriller de Libertação é mais antigo, no Amanhecer da Nova Era, que é um livro mais recente, também de Manuel Filomeno, também psicografado por Divaldo. Veja, daquela época para cá, para o Amanhecer, Manuel disse, olha, a gente colocou os espíritos das trevas, escolheram 4 chagas para atacar os cristãos, mas ainda arrumaram mais. Aí ele acrescentou as 4, que eles entenderam que iria destruir o trabalho do bem. Semear a discórdia dentro das casas do bem, dentro dos exércitos do Senhor. Semear a discórdia através de conversas paralelas, do famoso fofoca, do disse-me-disse, dos donos da verdade, do olhar sem tolerância, paciência para o com o outro, apontando só os erros, né, e se achando vítima. Ai, como eu sofro. Todo mundo é contra mim. Não é isso que a gente faz? Certo? Então, semeando a discórdia dentro dos obreiros do Senhor. Gerando enfrentamento por questões primárias básicas. Brigando e segregando, porque discute, um quer que a prece seja feita em pé, outro quer sentado. Gente, a prece tem que vir do coração, em pé ou sentado ou deitado. E divergências políticas que separam casas espíritas. Brigas por homens falíveis como nós. Todos nós somos falíveis, eles também. E a gente é capaz de abandonar a seara do Senhor porque eu discordo da posição do presidente da casa. É isso que nós estamos fazendo aqui? Não. Nós estamos aqui com a ordenança de aprender a amar aquele que pensa diferente de mim também. É ele que eu preciso amar mais. É aquele que eu tenho que evitar enfrentamento, porque a gente tem posições diferentes, mas não precisamos ser divergentes. Banalizando as instruções do Cristo, dizendo, isso é fácil, porque Jesus era perfeito. Agora eu? Não, isso eu vou deixar mais para frente, agora eu não vou dar conta. Aí banaliza como se não fosse uma ordem. É ordem, é necessidade do nosso espírito. Ordem não porque Jesus, ou porque ele queria nos massacrar, porque ele sabe que é o único caminho evolutivo para todos nós, é o único caminho de transformação. Então ele coloca como necessário e possível, tanto que ele exemplifica. Mas a gente tem a tendência de se acomodar e dizer, não, vou deixar isso para a próxima. Nessa, não vai dar mais jeito, né? Estimulando em nós as descrenças. Se não sai do jeito que eu quero, eu já não acredito mais. Se o espírito não faz aquilo que eu solicito, então a casa não presta, o espiritismo não presta, como se os espíritos estivessem aqui para me servir. Não, eu sou mais uma espírita servidora do bem. Mais uma. Aquele que quer ser maior no reino dos céus, que seja o primeiro a servir. Seja aquele servidor. Né? Esse plano elaborado pelo gênio das trevas era para retardar a implantação do bem e da regeneração no planeta. Então é preciso vigiar e orar. Vigie seus pensamentos, vigie. Cada um de nós é preciso vigiar as atitudes. Para onde nós estamos colocando a nossa emoção, a nossa energia. E aí a gente pontua, dizendo, a gente sabe que o próprio movimento espírita já tem divisões, que as casas espíritas já se dividiram, né? Eu não posso impedir isso, mas eu posso impedir a divisão no meu coração e abraçar a todos igualmente, mesmo aqueles que já, por divisão, saíram da minha casa. Abraçá-los como irmãos fraternos que tomaram novos caminhos. Eu não posso impedir a divisão do outro, mas eu posso impedir que se divida dentro de mim e me portar humildemente como servidora. Eu costumo dizer,
Aonde há necessidade de trabalho, ali eu estou. Não quero saber qual é o trabalho. Não quero saber. Eu me disponho ao trabalho. Quem esteve aqui nos 120 anos da federação e lanchou, né? Me viu na barraquinha sexta, sábado e domingo. Os 3 dias. Eu trabalhei os 3 dias incessantemente. Apesar de estar com a crise de sinusite, que eu estou tomando antibiótico até hoje. Mas era necessidade de trabalho. A minha creche precisa de gente que arregasse as mangas, porque, ó, final do ano está aí, 13º e as férias das professoras em janeiro. Tem que ter muito trabalho. E eu digo, eu faço o trabalho que for preciso. Não porque eu sou melhor, mas porque eu entendo que, por ser menor, eu preciso me esforçar mais. Porque se eu fosse já lá na frente, talvez eu nem precisasse de tanto esforço. Porque é o trabalho que me ocupa. E a gente diz, a gente está aqui para servir a Jesus. E só tem tempo para melindre, para desavença, quem não se ocupa trabalhando no bem. Quem está ocupado trabalhando tem tempo para fofoca e para melindre, não. Mas não tem mesmo, por isso que eu me ocupo. Para não cair na armadilha. Por ser menor, conhecer minhas limitações, eu ocupo meu tempo. Para não cair nas armadilhas que a gente se coloca. Cabeça vazia, oficina do menos bom, tá? Vamos usar o do menos bom. Que atua e que entra no plano das trevas para criar discórdia e nos separar e impedir que a gente aprenda a amar. E aí a gente se pergunta, como é que a gente pode nos unir? Como é que a gente faz isso? E aí eu pontuo, boa vontade e cooperação. Boa vontade, através do exercício da fraternidade, se determinando a amar. Sair daqui hoje, primeiro a gente se abraça uns aos outros, né? A gente já começa a distribuir amor. Quando chegar em casa, abraçar as pessoas que estão em casa. Todos, inclusive aquele que discutiu com você de manhã. Abraçando os trabalhadores e irmãos da nossa casa, inclusive aqueles que pisam no meu calo. Abraçando os colegas de trabalho, no meu emprego. Abraçando a todos verdadeiramente, dizendo, olhe, vamos zerar o quadro. A partir de hoje, vamos tentar dar 1 milhão uns aos outros. O outro não vai entender nada, mas comece. Comece, se disponha. Muitas das vezes o outro só está esperando isso, mas orgulhosamente não faz. Inteligente é aquele que dá o primeiro passo, né? Sábio é quem dá o primeiro passo. A coluna da fraternidade universal é essa, boa vontade e cooperação. Arregaçar as mangas para cooperar com os trabalhos do bem. Capacidade de agir em prol de todos. Amar não pode ser individualidade, subjetividade. Amar é um exercício de expansão e tem que ser bom para todo mundo. Não adianta eu amar só um e excluir o outro. É um exercício de expansão para com todos. Tá? E o homem de bem, como está pontuado no Evangelho, é aquele que pratica na sua integralidade a lei do amor, justiça e caridade. Ele está antecipando o seu processo evolutivo de vidas futuras. Veja o que coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que pratica integralmente a lei de amor, justiça e caridade. Ele não diz não é para um e não é para outro, é para todos. Então, como é que a gente se une? Abrindo os nossos corações para essa amorosidade. Lembrando que os bons merecem o nosso amor. Os menos bons precisam dele. Nós estamos suportando uns aos outros. Uma hora eu preciso suportar, outra hora o outro precisa me suportar. Porque tem hora que eu mesmo não estou me aguentando. Que eu digo, Senhor, tu hoje estás pesada, amarga. Aí eu vou lá, respiro, tomo água fluidificada, faço uma meditação para limpar em mim o que está tirando a minha paz interior e alterando o meu padrão vibratório. Deixa eu ver o tempinho. Não, eu vou passar aqui rapidamente para essa parábola da casa, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, item 12 e 13, que diz, e quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Foi o que eu falei inicialmente, que a gente tem que entender que amar, mesmo sem reciprocidade, vale a pena. O amor que a gente vivencia no planeta é o amor de imposição, uma condição. Eu amo, mas eu quero ser amado. Eu exijo retribuição e reconhecimento. Eu faço, mas eu quero que as pessoas reconheçam e retribuam aquilo que eu estou doando, né? Que é uma condição de retribuição. Na parábola da casa, quando ele fala,
entre naquela casa e, se não houver retribuição, preste atenção no que ele diz. Você dá o seu amor. Quando eu disse, se proponha, abra seu coração, abrace e comece a olhar as pessoas, vendo o melhor em cada um delas, exercitando a tolerância, paciência. Aí quando vier a lembrança do que ela fez, mas ela é assim, aí você se lembre, mas ela tem muita potencialidade de amar. Não sou eu que vou julgar, eu vou acreditar que ela é capaz. E aí a gente vai, né? Então ele diz, na parábola, você entra numa casa, dá o amor. Ele fala na casa, hipoteticamente, você encontra uma pessoa, você vai dar amor. Se essa pessoa não for receptiva e não receber esse amor, o amor que foi expandido não vai se perder. Primeiro, que ele está em mim. Ele está com aquele que enviou. Ele já me envolve. E ele vai envolver o local que eu estou. E aí eu continuo envolvida na amorosidade. O outro é que não quis receber. É o famoso eu te amo. Você não quer meu amor, problema seu. Está perdendo a oportunidade que eu estou aqui para dar. Você não quer? Você perde, mas eu não vou perder. Porque meu coração, o meu espírito e o meu corpo está repleto desse amor. Eu não vou perder. Então, é isso que na parábola da casa ele diz. Se não houver retorno, torne para vós a tua paz, o teu amor. Dê. Mesmo que o outro não seja receptivo. Mas, se de alguma forma, ainda na parábola ele diz, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, é o que a gente chama de ampliação dessa amorosidade. Você dá esse amor, encontra a receptividade no outro, porque muitas das vezes a gente não encontra porque a gente não se propõe a dar, a gente se fecha diante do outro. Quando a gente expande esse amor, o outro é receptivo a essa amorosidade e aí vai juntar a minha amorosidade com a amorosidade do outro e esse amor que eu doei vai retornar para mim potencializado, muito mais amplo. Você imagine quando nós encarnados nos propusermos verdadeiramente a obedecer ao Espírito da Verdade e nos amar. O potencial de amor que será o nosso planeta. A capacidade amorosa que teremos entre nós. Quando a gente verdadeiramente se unir na amorosidade. A gente não deixará de ter dificuldades evolutivas, não. Mas seremos chamas potenciais divinas de expansão de amor. E o amor transforma tudo em nossa volta. O amor transforma principalmente o meu espírito endividado, necessitado do amor divino. Estamos aqui sempre dando e recebendo amor. E a gente sabe que é necessário entender, praticar, nos avaliar, iniciar esse processo diário, porque é um exercício, como diz Alberto Almeida, é um exercício diário. Então, a gente verdadeiramente se colocar diante do Senhor, eis-me aqui, Senhor, obreiras do bem, disposta a amar verdadeiramente. Ajuda para que eu possa me vencer minhas dificuldades e poder descobrir em mim esse potencial divino e expandir isso por onde eu passar. É a proposta de 2025. Distribuir a amorosidade, exercitar verdadeiramente o amor e principalmente espíritas. Preste atenção na ordem. Vamos acabar com as divergências. Vamos nos unir como irmãos. Irmãos espíritas, irmãos não espíritas, religiões diferentes, partidos, filosofias, não importa, somos ceareiros do bem. A gente precisa se amar e respeitar as diferenças, nos tolerar, suportar para que possamos ser suportados e fazermos verdadeiramente a inscrição para sermos reconhecidos como trabalhadores de Jesus e não enfraquecer as fileiras do bem. Costumo dizer que aconteça o que acontecer, o bem vai vencer. Agora, o bem vai vencer com Andréa, sem Andréa ou apesar de Andréa. Se Andréa não quiser estar na fileira, o problema vai ser dela, mas o bem vai vencer. Então, que Deus abençoe a todos nós, a essa casa evangelizadora, um Feliz Natal. Natal é renascimento, é lembrar dos beijos, abraços, dos presentes, dos amigos secretos, mas principalmente do aniversariante.
que é Jesus, para que possamos, na noite de Natal, fazer uma prece, celebrando a passagem de Jesus por nós e a oportunidade que Ele nos dá de renascer todos os dias através do seu exemplo. Um beijo no coração de todos vocês, nas famílias, e até 2025. Tudo de bom. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.